25 de dezembro de todos os anos em todo o mundo. Sempre que o Natal chega, o mistério envolvendo o homem mais famoso do mundo acaba sendo revisto. E o Santo Sudário, aquela que é a maior prova de sua vida como um ser humano comum, é realmente confiável? Confira tudo o que se sabe naquilo que envolve o pano que guarda segredos milenares com o Dr. Carlos de Faria, com quem converso agora. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Aí você venha com a gente até o final deste nosso encontro de um especial que há muito tempo que falamos dele. E chegou a hora. Chegou a hora. É um especial que a gente está gravando para o Natal de 2024, mas que pode ser assistido a qualquer momento, porque é uma história a ser contada. Pode ser em 2080, a pessoa pode estar assistindo aqui, que a história não vai mudar muito, porque ela já é milenar. Santo Sudário. Um dos grandes mistérios que a gente sempre ficou de falar aqui no canal como um bom mistério. Verdade, que é. Verdade. Não é? Santo Sudário, eu até falei para você, eu nem estudei profundamente nada, porque eu sei que você gosta muito do assunto e eu vou querer entrar aqui com uma curiosidade genuína minha. Então, se eu ficasse fazendo pauta demais, às vezes eu posso fazer perguntas de menos. Eu venho de família católica, estudei em escola católica, e eu sei pouco da história. O Santo Sudário é para a gente começar do zero, para você ir lá para trás olhar, seria o rosto de Cristo? É isso que você está na sua camiseta? Esse é um pedaço do sudário, né? Tá, o sudário é a parte da face, da cabeça. O sudário é o lençol, não é? Que o nome já diz, é o sudário, aquele que sudere, que é aquele que sua, né? Que você enrola um corpo para ser suado, para conter, né, os fluidos do defunto. O Santo Sudário, então, é o corpo inteiro de Jesus? É o corpo inteiro, é o pano inteiro. Pós a crucificação. Pós a crucificação. Ele é a peça arqueológica, sem dúvida nenhuma, mais estudada até hoje. Já foi estudado por várias disciplinas. Por médicos legistas, por traumatologistas, por médicos, por hematologistas que estudaram as marcas do sangue, por pessoal, por artes plásticas, por pessoal, enfim. Ele foi estudado por quase todas as disciplinas, aquela imagem impregnada num linho, né? Num linho, que é um linho muito particular, não é? Então vamos começar daí. Ele é um linho muito particular porque ele é um linho tipicamente da região do Oriente Médio, né, da Síria, Palestina, um tipo de linho que ele era tecido em forma de escama de peixe, né, ele era tramado. E diferente dos panos egípcios, tudo mais, ele levava isso. Então ele mostra já uma autenticidade nessa trama, um tear manual, né, artesanal, tudo mais. E um linho de muita qualidade, o que atesta que a pessoa que comprou aquele linho para envolver o corpo tinha muitas posses, tá? Que coincide com os relatos bíblicos da figura do José de Arimateia, não é? Que é um personagem bíblico, que é o responsável. Ele era um cara relativamente influente ali, naquele momento da crucificação, e ele é um cara que ele é responsável pela retirada rápida do corpo de Jesus da cruz. Né? O que não era habitual, né? Que não era habitual. Porque geralmente os corpos ficavam na cruz depois da morte e os corvos vinham comer, picar o rosto, os olhos, tudo mais. Então ele é o responsável, tamanha a dor das pessoas envolvidas, inclusive das mulheres
que estavam ali, Maria, as irmãs Maria de Madalena. Maria Madalena, Maria Mãe de Jesus, as irmãs de Lázaro, que acompanham um pouco a sequência da Via Crucis. Então, ele antecipa isso. Outro fator muito interessante que traz o relato bíblico e é confirmado no sudário, e só é confirmado por legistas posteriormente, que é que esse corpo, né, ele não sofre uma coisa muito comum que eles faziam, que eram dar uma pancada nas pernas do crucificado. Eles quebravam as pernas do crucificado como um golpe final para que o corpo pesasse E você morresse. e morresse sufocado. Porque como a crucificação era um... Bom, a crucificação em si era uma tortura, uma prática de pena romana, e era muito degradante. E habitual naquela habitual, época. Você tinha tinha uma parte que deixavam todos as pessoas crucificadas. Exatamente. A série Espartacus mostra muito isso. Isso vem muito também de Roma, porque Nero usava a crucificação, inclusive, para jogar piche nos crucificados e atear fogo para iluminar os caminhos. Isso é descrito é uma prática romana para indivíduos não romanos. Não podia, em direito romano, você não podia crucificar um romano. Tá? E era Roma que cuidava de Jerusalém. Sim, então, por isso que estava tudo naquela época ali era a província da Palestina, da Judéia, uma província muito odiosa, fonte de revoltas e tudo mais, que os romanos odiavam ir para lá, né, cuidar daquilo e tudo mais. Bom, voltando, o corpo não apresenta essa marca de quebra de pernas. Que a Rosângela Monteiro me explicou uma vez, tecnicamente falando, que é uma asfixia indireta, chama, porque você morre pela compressão do seu próprio tórax. Isso. Então você vai... O diafragma não consegue ter força muscular. Porque na coisa você fica assim, por isso que você quebra o joelho, porque daí seu corpo vai para frente. Isso. E você morre asfixiado. É asfixiado. Pelo lentamente tórax. Asfixiado. E haviam algumas formas de se manter, mais ou menos, dependendo da crucificação, eles tinham ainda algumas técnicas nisso, né? Variava um pouco. Por exemplo, era comum você, com uma vara muito longa, colocar uma esponja do mar na ponta, banhada de água, para refrescar a boca do crucificado. Tá? Eles refrescavam a boca do crucificado, que estava ali já sedento. E havia uma outra prática comum, que eles faziam um chumaço de cânhamo, né, de cannabis, punham fogo e ficavam passando no crucificado para ele inalar a cannabis queimando e ter uma certa alucinação, e a esponja uma certa do mar dormência. É por causa do sal? Não, a esponja do mar pela capacidade de retenção, levar água mesmo, de levar água não mesmo. Era água sal, não. A esponja já tratada era uma forma muito comum, né? A utilização da esponja. Uma certa piedade? Ou uma certa maneira de deixar a pessoa mais viva e mais sofrendo. Exatamente, exatamente. No caso de Jesus, pelos evangelhos, ele não passa por isso, né? Mas ele, no final derradeiro, alguma coisa acontece ali que os soldados correm, vão embora. Né? Isso é uma coisa, o pé dele fica, tanto que me falaram, inclusive, que exatamente quando, por não quebrar, ele vai sofrer mais ainda. Isso. Ele era para porque sofrer. Parece que ele morre. Né? Eles têm a ideia de que ele morreu. Não enfia uma lança? Então, e aí, nessa história toda que ele morreu na cruz, acontece uma tempestade que todos saem correndo. Né? Vem uma tempestade, um temporal, que é descrito. O pai perdoa, eles não sabem o que fazem. Exatamente. Então, um último soldado pega uma lança e espeta no lado, né, do lado esquerdo, e para
para furar, Coração. né, o pulmão, o coração, e tem a famosa marca, a chaga, não é? E o escorrimento de sangue e água pulmonar, né? Enfim, aí rapidamente o corpo é tirado e o José de Arimateia, voltando para ele, que é o que fornece esse linho, ele também é o proprietário do túmulo onde Jesus vai ser sepultado, tá? Então, isso é uma propriedade de José de Arimateia, então ele é um personagem importante aí nesse momento da crucificação. Por isso que ele tem esse linho tão caro. Por isso que ele tem esse linho tão caro. E por isso que eles conseguem tirar o corpo, porque ele vai até, segundo alguns relatos, ele pede a Pôncio Pilatos para acelerar e tirar, para não ficar o corpo ali, para ele já colocar. Como era a véspera da Páscoa, né, eles pegam esse corpo e enrolam nesse sudário, nesse lençol, e o corpo não passa pelo rito funerário, que é da lavagem da limpeza, né, que era muito comum eles fazerem isso, o rito da limpeza do corpo. Então, como já estava no fim do dia, para entrar o Shabat do feriado, aquilo é acelerado, então foi colocado ali. É porque a Páscoa, desculpa, que você está se referindo, é a Páscoa judaica. Sim. Tanto que as nossas Páscoas, as católicas, judaicas, elas são muito ali próximas. E aí ele foi deixado ali para depois do feriado eles voltarem para limpar. Não era a Páscoa judaica, tá? Perdão, a Páscoa judaica já tinha sido. Tá. Era o Shabat. Ah, tá. Então era uma sexta-feira. Era uma sexta-feira. Sábado é o dia do descanso. Exatamente. Sexta-feira da Paixão. Não é? Então eles tiveram pressa de não mexer nisso, colocar lá, e depois do dia sagrado, do Shabat, eles viriam para limpar o corpo e terminar o sepultamento. Uma pergunta só. Era normal todo mundo ser... era uma mortalha esses... Era uma mortalha. Todo mundo teria. Todo rico, mundo pobre, tinha. classe Rico, média, pobre, teriam tinha. linhos melhores, linhos piores, mas sim, todo mundo era enrolado naquela mortalha. Era enrolado nessa mortalha. Tá. Inclusive, você vê representações da ressurreição de Lázaro, que era um homem rico também, né? Quando Jesus pede para ele sair do túmulo, ele sai envolto naquela mortalha. Era uma prática comum. Era o caixão, na verdade, né? Não se usava caixão, se usava essa mortalha. Entendi. Então, tem essas características próprias desse linho e uma imagem impressa nesse linho, uma imagem amarelada, esmaecida, entendeu? Que você pouco consegue ver de fato, ok? Com o tempo, esse linho e essa imagem se amarelaram. E aí entra a reviravolta do sudário, né? Porque logo depois, E era uma coisa muito importante, vamos deixar claro a importância desse pano, porque os 4 evangelistas do Novo Testamento, eles fizeram questão de deixar no relato deles o encontro desses panos dentro da tumba, do túmulo, depois de aberto o túmulo. Então, eles deixam o corpo lá, há o relato da ressurreição, a pedra é empurrada, e no dia que as mulheres vão para terminar o processo, encontram a pedra empurrada e o túmulo vazio com esses panos, ok? Os 4, e aí cada um tem uma descrição muito próxima de quem chega primeiro, quem entra, quem pega o pano, coisa e tal, e os 4 fazem essa questão de descrever para você ver a importância desse pano. Esse pano, posteriormente, esse pano, ele era uma prova, e ele era mais ou menos um BO, porque os apóstolos começaram, e os seguidores de Cristo, começaram a sofrer uma forte perseguição. Então, ter esse pano era uma prova da sua ligação com Jesus.
Então era um pano que você mantinha meio escondido, né? Era uma prova e ao mesmo tempo uma relíquia. Começa ali a aura da relíquia. Porque o cristianismo ele era perseguido. Ele era muito perseguido nesse momento e estava meio um fomento muito grande. Já começa uma perseguição aos seguidores desse Jesus de Nazaré. Esse pano, o que a gente tem são aí, a partir daí a gente vai ter fragmentos de histórias contadas de um pano que vem e volta ao longo dos séculos nas descrições. Então, a primeira descrição, depois dessas do Evangelho, bíblica, a gente vai ter um discípulo, o Tadeu, que pega esse pano e leva esse pano para a região da Turquia, para uma cidade chamada, ali na região da Turquia, Armênia, uma região chamada Edessa. Tá. E ele leva o pano para lá, onde ele estava na evangelização, né, no apostolado dele, ele vai pregar para o rei da Armênia, que tinha feridas, ele tinha feridas pelo corpo, ele tinha uma doença incurável. E reza a lenda que quando Tadeu chega e mostra o pano para ele, ele se cura. Né? É o primeiro relato que a gente tem desse pano. E esse pano vai ficar mais ou menos por ali. Esse lençol ele vai ficar por ali, nessa região de Edessa. Inteiro? Inteiro, completamente inteiro. E ele some, né? Esse lençol ele some e se sabe, não é? Eu fiz aqui uma cronologia que até mais ou menos o século VI, né? O século VI depois de Cristo, esse pano esteve por ali, mais ou menos escondido, mais ou menos exposto, 500. né? Do ano 500. Ele ficou por muito tempo numa igreja de Edessa dobrado. Ele foi completamente dobrado e só ficou a face, né, para fora. Na verdade, ele ficou todo dobrado e moldurado, numa moldura de ouro. E ele ficou nessa... Mas você sabia que era de Jesus? Rezava a lenda que apontavam que era de Jesus. Que era de Jesus, né? Os estudiosos do sudário hoje preferem se referir a ele, de uma forma científica e estudiosa, como o homem do sudário. Não Jesus. Não, eles falam... De fato, existia um homem nesse pano. Isso. O homem, eles se referem ao homem do sudário. Tá? Para não criar nenhum tipo de tendência depois, religiosa, posterior, no século XX, de estar... Você já tem a ciência florescida e os métodos de análise, então eles partem com a história do homem do sudário. Esse pano fica na região de Edessa. Tem relatos que ele ficou escondido nas muralhas, em uma fenda na muralha, enrolado, escondido lá. E ele, então... E tinham sempre os guardiões, então, do sudário? Sim, sempre os guardiões do sudário. Ele é chamado de Mandilion, que é a face, né? Ele também é conhecido como Mandilion, que é a face, ou Sidone. É essa face que está no teu Essa camiseta. face. Tá. Ou Sidone também, que é o que significa uma imagem não feita por mãos humanas. Tá? Esse pano ele foi visto pelos cruzados já em 944, no ano 944, já no século X, no século X. Né? Ele é encontrado dobrado em Constantinopla. Os cruzados veem ele em Constantinopla, né? E por volta da quarta cruzada, ele é descrito como toda sexta-feira numa igreja de Constantinopla. Eu não sei se é na Santa Sofia, que ele chama hoje, Santa Maria Sofia. Que é a Turquia. Da Turquia. Em Istambul. Que na época era Constantinopla. Ele era exposto, ele era aberto.
né? Toda sexta-feira. E os cruzados veem aquilo, e é uma época que os cruzados estão chegando na Terra Santa e eles está havendo um desejo muito grande em relíquias. Relíquias cristãs, relíquias de Cristo. Então pedaço da cruz. Pedaço da cruz, que você vai sendo pela coroa Europa, de espinho. tudo tem uma coisa de relíquia. Ficou uma coisa muito você tem forte. um pedaço da cruz, tem um pedaço da coroa aqui, tem um pedaço da história ali, isso. o Santo Graal, que todo mundo O Santo Graal, quer saber, então né? começa essa busca. E ele, provavelmente... Santo Graal vale um especial um dia também. O Santo Graal é incrível. Ele Vamos já fica fazer. pro próximo. Nossa, Santo Graal é Sim, tá marcado. coisa forte. Muito provavelmente foram os cruzados que tiraram ele de lá, né, na queda de Constantinopla, e ele é levado para a Europa. Porque você tem depois, por volta de 1300, por volta de, antes até de 1300, por volta de 1200, ele é presenteado para Luís IX da França, que é São Luís. Eu ia perguntar, reis não quiseram isso? Sim, ele é levado dos cruzes. Primeiro ele fica na mão dos templários, ok? E depois ele é presenteado para Luís IX, tá, que é o conhecido, Hoje que é São São Luís. Luís, o Rei Santo. E ele some, ele vai e some, porque o que a gente tem até então, o que a gente tem nesse momento são relatos históricos, né? Aparece em alguma crônica, vai aparecer em algumas imagens, né? Algumas descrições iconográficas de um pano com o corpo todo de Cristo sendo exposto aqui e ali, entendeu? Não existiam assim, você vai ser o guardião. E a gente sabe que tem. Os templários eram os foram. guardiões. E aí, passando na mão dos reis, eles acabaram sendo guardados por algum motivo que a gente não sabe qual foi. A gente começa a ter um relato mais apurado a partir de 1350, que ele vai ficar na mão de um tal de Godofredo de Charny, né? Que era um nobre envolvido nas cruzadas e passa a ser propriedade de Godofredo de Charny, da família Charny. E essa família Charny mandou construir uma capela para ficar o sudário, onde ele ficava, de tempos em tempos, ele era aberto e exposto. E aí, em 1350, já existe a tradição que aquele pano representava a imagem, né, de Jesus, o pano, a mortalha que envolveu o corpo de Cristo. Pelas marcas do suor, do sangue, então, por ele não ter sido lavado, isso? Por isso e por muito mais que a gente vai chegar aí. Até aí você não tem nada científico estudando aquilo, você só está na tradição oral e naquela marca de um pano que está sendo passado de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão, que inclusive dificultou a precisão dos testes de carbono feitos bem recentemente. O teste de carbono 14, ele funciona muito bem quando um objeto é recém-achado, quando o objeto guardado é todo esse recém-tirado de um sítio arqueológico, de uma relíquia, tudo mais. Então, ele tem uma precisão. Quando o pano foi passado de mão em mão, de mão em mão, de mão em mão... De lugar em lugar. Imagina, Exatamente. Fica aqui, fica ali, vai para o quadro, entra na igreja, fica e lembrando na que era na mão. Sim. Não tinha luva, você não tinha nada, põe Quantas debaixo pessoas do devem braço. ter se vestido, já mistura sim, o suor, deitado em cima, mistura o para suor ter do um tipo outro, de... aquele milagre também. De milagre, exatamente. Então, o pano foi muito contaminado. Por isso, o erro do carbono 14. Bom, mas o carbono 14 não dá com precisão, que seria o ano 33, né? Porque o primeiro ano é 1, não, esse ano é 34. Aí tem um erro também, um erro da contagem. Tem um erro de Ele contagem. morre com 33 anos. Você não isso? tem o ano 1. Você não tem... Não, isso tudo Você não tem ano zero, você não tem ano esse ano. Porque, assim, se você for olhar a contagem mesmo, ela está muito obscura. Porque você tem que contar pelos relatos históricos.
Então, aquilo que eles chamam de ano 1 não foi bem por ali. Porque você conta, o tempo que é contado é a partir do relato do tempo histórico, que é o censo que foi feito na Galileia, que faz com que Maria e José vão até Nazaré para se serem recenseados. Isso conta. Então, esse tempo, que é tradicionalmente o nascimento de Jesus, não é? Porque o Aí da ano Belém, seria eles vão por causa de um recenseamento romano. Tanto que Jesus é tão importante que a gente marca tempo através dele. Tem antes de Cristo e depois de Exatamente, o tempo romano, né? Do recenseamento. Você tem 2 tempos ali, o recenseamento, a data do recenseamento romano, e a data da perseguição, da matança dos inocentes feitas por Herodes, o Grande, né? Que era o rei da Judéia. Entendi. Então, que manda matar. Então, são esses tempos que não coincidem muito. Então, a gente não tem que ano é exatamente. Não é uma precisão, exatamente. Pode ser nessas contas. Mesmo a idade de Cristo, pelo Era estudo... uma contagem diferente, né? Era uma contagem diferente. Pelo estudo do sudário, pelo estudo anatômico do sudário, a idade de Cristo não é 33. É 37, 38. Então você tem que uma Abraão diferença. Mesmo falam de 150 anos, aqui na verdade ele deveria ter 70, na nossa contagem hoje. Porque mudamos a forma de contar. O calendário mudou. O tempo mudou. Você estava ali num calendário... Lembrando que nessa época nós estamos num calendário augustino, que foi criado por Augusto, imperador romano. E esse calendário de Augusto, ele não tinha 2 meses. O ano eram 10 meses. Então ele seria mais novo. Então esse calendário que a gente segue... Então ele seria mais novo, não mais velho? Não, mas pelo Porque quando você tem menos, que é tipo Abraão. Abraão, se não me engano, eram 6 meses, por isso que tem 170 anos, 150 anos. Se na época de Cristo ele tinha 10 meses, ele seria mais velho, porque você vai ter mais aniversários, mas no nosso calendário ele seria mais novo. Bom, depois aí vem o calendário gregoriano, que colocou mais 2 meses para correção da órbita solar. E aí você tem isso. Bom, a gente sabe que em 1356, né, o tecido estava de propriedade da família Cherny, e a Condessa de La Roche, que era Margarida de Cherny, que foi a última proprietária Prazer em conhecer, não conhecia a Condessa. Do sudário, cedeu ele para Ludovico de Savoia. O Savoia. Que vai dar origem para a Itália. E aí o Pano vai para a Itália? Isso, o Pano vai para a Itália. Mas antes de ir para a Itália, ele ficou um tempo no mosteiro de Chambéry. Savoias, assim, para vocês entenderem, assim, é uma família histórica muito forte. Tem séries sobre os Savoias e tudo mais. Savoia e os Médicis também. Ou Saboia. Tá? Eles estão ligados, eles são uma família nobre do Renascimento, junto com os Médici, os Sforza. Então é por isso que vai para a Itália. Por isso que vai para a Itália, mas antes não por causa de Roma. Antes ele fica um tempo numa capela do convento de Chambéry, que era um convento das Irmãs Clarissas, ok? Na França? Na França, onde ele sofre, a capela sofre um grande incêndio, entendeu? Ele estava guardado, dobrado, numa caixa de prata, e nesse incêndio a caixa começa a se derreter. E essas são as marcas, se vocês verem lá, as grandes marcas, se vocês mostrarem o pano aí, as grandes marcas... Consegue ter aí? Esses quadrados aí, são exatamente o pano dobrado, que são as pontas que são incendiadas. Ele queima. Esses 4 aqui. Esses 4 são o derretimento da caixa de prata, né? O corpo está ali, que ele está até com a mão assim. Foi incrivelmente preservada a imagem. Então, sim. Né? A imagem foi preservada. Então você perdeu tem um pouco dos ombros dele. Mas... E aí, perdeu um pouquinho, mas aí tem uma coisa incrível. É mais ou menos, sabe, Beto? Porque a posição dele é uma posição que não é
totalmente horizontal. Era um corpo que traz aspectos do rigor mortis. Então ele é um corpo que ele está com a posição da cruz. Ele não é um corpo deitado. Sim. Ele é um corpo meio inclinado. Depois vou mostrar outras figuras. Ele tem a coroa. Tem a coroa. De espinho dá pra ver espinho, ali. Era comum ele Carlos pôr essa coroa de espinho nas pessoas? Aí é que tá. Não. Pela descrição legista do corpo, né? Pela descrição legista do corpo, pela descrição da pena que Jesus... pena? A pena que foi... Uma pena apenas? A pena que ele foi... Que ele sofreu a pena. A sentença. A sentença. Não tinha uma pena, eu já estava tentando achar uma pena. Pela sentença que foi imposta a ele, e por todas as características de número de chicotadas, porque tudo isso está impresso no pano, tá? Número de chicotadas, o tipo e a coroação, principalmente. Porque você não é o rei dos plebeus, está aqui a sua coroa, é isso? Que aí sangra muito, né? Sangra porque muito. É uma coroa de espinhos. Sangra muito. A possibilidade estatística, tá? É uma em 200 milhões de crucificações. Não se colocar, porque ele tinha um motivo para ter essa coroa. Era a humilhação, uma em 200 milhões. Você não é o rei dos plebeus? Exatamente. Então está aqui, dos plebeus, né? Dos judeus. Dos judeus. Você não é o rei dos judeus? Então está aqui a tua coroa. Exatamente. Uma em 200 milhões. A probabilidade de ter sido outra pessoa sofrido o mesmo... E não tinha tanta gente no mundo naquela época. Exatamente. E o Império Romano não crucificou 200 milhões de pessoas. E nem coroou. O Império Romano, no auge dele, teve 60 milhões de pessoas. De pessoas no Império todo. Não crucificadas. Então, a população era de 60 milhões. Mas um todo, não em Roma, né? Não. Porque o Império Romano, por isso que é um império, ele está em vários lugares. Isso. O Império Romano, como um todo, no ápice dele... Tanto que quando você está pela Europa, você sempre encontra uma relíquia, uma ruína romana. Sim. Pela Europa inteira. Sim. Até na Inglaterra tem. Você tem na Inglaterra... Não, você tem tudo. Você tem na costa da África. Na costa da África bastante, é verdade. Então, voltando aqui... Voltando aqui, o que a gente vai ter é isso. Aí, esse pano quase foi queimado. E aí, ele nesse momento também, ele vai ter marcas do próprio incêndio, como a gente viu ali. E depois foi jogado água em cima dele para apagar, né? E jogaram água e depois rasparam as partes. Nunca lavaram, mas... Então, não sei. Eu sei que eles jogaram água para apagar o fogo. E depois, uma vez apagada, ainda rasparam o tecido. E o tecido não pegou fogo, o tecido foi com prata derretida, pelo jeito. Ele foi raspado. Sim. E depois ele foi costurado. Né? Ele foi costurado em cima de um outro tecido. Tá? Olha quanta intervenção. Foi muita intervenção que foi feita. Inclusive, ele tem marcas. Ele conseguiu chegar até hoje, gente. Exatamente. Ele tem marcas de incenso. Devem ter acendido incensos, ou ele ficou em algum lugar que tinha incenso que caíam. E pingou. Ele tem pequenos gotejamentos de incenso. Buraquinhos redondinhos, como se fosse de brasinha. Né? Como interessante. Quando cai cigarro assim, na roupa, que fica aquele redondinho e tudo mais. Bom... Ele foi... E Roma não estava pedindo o Santo Sudário? Não, porque ele era de uma família. Sempre foi pedido, né? Mas o Papa devia falar, mas ele era considerado... O Santo Sudário era considerado um espólio de guerra, né? Como assim? Ele era um espólio de conquistadores, então... Se eu entro ali nessa cidade, conquistei, ele é meu. Ele é meu. Que nem você tem, por exemplo, no Louvre, você tem, lá em Paris, você tem um monte de espólios de guerra. Coisas do Egito, que hoje se discute se não deveria ser devolvido ou não. Exatamente, ele é um espólio de guerra. Assim como o British Museum também. Tudo mais. Houve... E nessa época, a partir de 1506, nesse convento de Chambéry,
Foi feita uma veneração, era venerado ele era aberto também, para você ver como ele foi manipulado. Ele era aberto, venerado, fechado, guardado nessa caixa de prata, até o incêndio. E aí, definitivamente, ele passa aos cuidados da família de Savoia, que cuidou dele durante 400 anos. Mais de 400 anos ficou em posse da família de Savoia. No castelo deles, o palácio deles? O palácio deles estava guardado lá, numa capela especial que eles tinham. Que não era de acesso público? Não. Ele ficou lá, de tempos em tempos era aberto para... eles têm... existe uma iconografia que mostra que ele era aberto em procissões. Tinha momentos que eles permitiam que todos vissem. Tinha uma veneração. Até como dominação, né? E, finalmente, em 1983, o último descendente, né, Humberto II de Savoia, dessa família. Da família de Savoia, descendente de Humberto I, rei de Savoia, ele, na morte dele, ele deixa em testamento, ele doa o sudário para o Vaticano. E agora passa a ser do Vaticano. Mas não está no Vaticano. Não está no Vaticano, ele está em Turim. Por que na Turim? Catedral de Turim. Eu não sei exatamente o que leva a tradição a levar para Turim. Eu sei que ele vai para Turim, ele fica na Catedral de Turim, talvez porque é a origem da família de Savoia, o piemontesa, então tá. Né? E ele fica lá, e ele já teve um incêndio uma vez. Foi construída uma capela especial para o sudário. Ele ficava numa cápsula aberta, né? Ele ficou numa cápsula aberta, vedada à prova de fogo, à prova de bala. E quando essa capela pegou fogo, essas capelas eram muito suscetíveis a fogo, né, Beto? Por causa das próprias velas das igrejas. E elas passavam por reforma. Porque a forma de você iluminar era por velas. E na reforma, aquela coisa de usar... aqueles lustres de velas que se desciam e subiam. Isso tudo punha fogo em tudo mesmo. E nas reformas, para você, às vezes, para fazer vedação, mexer com piche e tudo mais, esses lugares pegam fogo. E as próprias edificações, elas eram mais de madeira, né, também. Sim. Ela tinha mais possibilidade de fogo. É a Capela Guarini. A Capela Guarini, em 1694, uma obra belíssima do Barroco que foi destruída. Então, ele estava ali guardado. Em 93, tinham tirado ele de lá, transferido atrás do altar-mor e pegou em 97 incêndios. Esse incêndio foi de 97. A gente tem as imagens, para quem quer ver no YouTube, os bombeiros... Acho que não vai aparecer aí, porque eu não pedi para os meninos separarem. Mas tem no YouTube, vocês vão ver os bombeiros quebrando... Da Catedral de Turim, é isso? Não. A Capela Guarini, né? O incêndio de 97, e tem as imagens dos bombeiros quebrando com marreta aquela cápsula que ele estava guardado numa caixa. Ele é salvo, né? Ele é salvo mais uma vez de um outro incêndio. Aí ele é levado embora, isso de 97, e nessas indas e vindas ele foi estudado, não é? Só deixando claro que essas imagens são ótimas, os bombeiros, aquilo tudo caindo, despencando, e os bombeiros salvando esse pano, esse lençol. Você vai ter depois, antes disso, em 1976, essa que é o definitiva estudo, que eu acredito que seja o definitivo estudo, 1976, uma equipe da NASA, com o que tinha de mais moderno em termos de equipamentos da época, foram a Turim para fazer um estudo sobre o Santo Sudário. Eles ficaram um tempo, algumas semanas, com o sudário aberto, fotografando, medindo e tudo mais. E
foi feita algumas constatações que fazem o mistério. Bom, Quais? o primeiro dele é que, na verdade, antes ainda, a gente só tem a revelação da imagem em 1898. A revelação que você disse, isso que está na sua camiseta, que a gente vê aquilo. Porque você não conseguia ver tão, não você era. Não via com essa como claridade. hoje você passar aquelas luzes forenses que chamam, que daí você consegue ver. Exatamente, você não via. Tacar luminol que você vai destruir o negócio, não via. Você vai ver. Em 1898, o Secondo Pio, que era um fotógrafo, a fotografia já estava começando, ele consegue uma autorização com muito custo para fazer uma foto do pano inteiro. Tá. Então ele estica o pano, ele pendura o pano e ele faz uma fotografia do pano. Ele faz várias fotografias, várias imagens do pano. Que tecnicamente costas, é assim. Né? Ele é assim, o original. Agora vai mostrar o negativo, que é aquela... Quando ele vai revelar as chapas, ele leva um susto. Que é o que vamos ver. E aí que se impõe aquela imagem, né, de uma suprema majestade. Cadê? Deixa eu ver essa foto. Um homem de uma estatura alta, um porte atlético, por volta de 37, 38 anos, uma estatura óssea que revela um homem na altura de 1,84, 1,87, tá? No rigor mortis de uma pessoa saída na cruz, com marcas de saída de sangue de um morto e não de um vivo, né? Naquela posição da crucificação. O que prova que ele ressuscitou e não que ele não tivesse morrido. A NASA, essa é a imagem que fica indelével, né, para todo mundo. Vê se vocês têm a imagem aí. Não está achando? É a imagem mais tradicional, a imagem escura, essa imagem aqui. Né? Que é a imagem do negativo. É a partir do negativo que a gente vê os detalhes que no original nunca foi visto. Que é que tipo, enquanto eles estão procurando? Que tipo? Eu estou procurando também. É essa exatamente a imagem da camiseta que mostra o claro escuro de uma imagem de negativo. Imagem claro escuro. A imagem mais tradicional. E em cima, essa imagem é o negativo. Ah, tá. É aí que a imagem se revela. Aí que a frente e as costas do pano se revelam como a imagem do Cristo. Dele, se você pegar uma imagem só e aí você vai ser feito várias constatações que, olha, essa imagem isso é o negativo da foto. Esse seria o homem do sudário. Esse é o homem do sudário. Mas ele parece bem mais velho, né? Mantém um pouco essa imagem aí. Várias pessoas você consegue ver os olhos dele estudaram fechados. Dele, Magro exatamente. Ele, e parece, se você olhar fixo nessa imagem, parece que o olho está aberto. Nossa, para mim parece que ele está fechado. Está fechado, mas você pode ver ele aberto. Por quê? Porque isso só foi revelado em 1976, essa questão do olhar. Porque descobriu-se, através desses exames da NASA, uma coisa que nunca se tinha visto, que em cima dos dois olhos, das duas órbitas, tem duas moedas. Existem duas moedas, que era uma tradição de colocar duas moedas em cima do olho do defunto. Tem duas moedas. Essa moeda ampliada numa magnitude vai aparecer que é uma moeda do tempo. A moeda que se usava à época. Exatamente. Que não duas dá para ver chapas. até nos altos microscópios, dá para ver até a efígie do imperador. Da época, que prova que é mesmo. Sim, ali. Do imperador Tibério. Tem a efígie dele. Mostra que era uma moeda corrente na época, que puseram ali. Analisada, é uma imagem típica de um hebreu, né? Você vê isso pelo formato do nariz, sim, pelo lábio inferior, né? Bem árabe, um homem barbado, com os olhos bem próximos. Tá? Ele tem os olhos bem juntos,
cabeludo, barbado, e que sofre um flagelo único, né? Que é, nessa imagem, a coroa de Cristo, a coroa de Cristo, que em toda a representação da Idade Média é colocada como a coroa clássica, como uma tiara em volta da cabeça. Era sempre representado o Cristo aquela assim. coisa assim, tipo Nero. Todas, essa tiara. Tipo Nero, aquela tiara tipo Nero. Uma tiara assim, e o furo nas palmas das mãos. Essa imagem de sudário revela o contrário. Revela que não era essa tiara, e sim uma touca de espinhos. O que dói mais ainda. Né? Foi uma Porque touca uma coisa a tiara é aqui, colocada. A touca é em tudo. E apertada. Ou seja, é dor em tudo. É dor em tudo. Você está pegando... As perfurações chegam no crânio. Tá? As marcas de perfuração e os pregos, os cravos, não na palma da mão, como em toda a iconografia medieval, mas sim nos pulsos. Né? Exatamente, num ponto específico entre os ossos do pulso, para sustentar o peso do corpo ali pregado na cruz. Tá? Os pés também. Mas os outros, eles crucificavam na mão? Não, sempre aqui. Sempre até nos outros, né? Sim, então sempre tá. no então pulso, porque é o lugar que consegue segurar. Porque aqui a mão rasga, né? Você pode fazer assim. Outra coisa que é muito interessante no pano, na imagem inteira, é a posição dos dedos. Ali ó. Na figura. O dedo. Ali, ó, a chaga ali, tá vendo? Aqui, ó. Isso, não é aqui, é isso. Aqui. E a posição do dedo cobrindo os genitais, né? Em sinônimo de respeito ao morto, né? O processo é esse. E o dedo, o polegar não aparece, o polegar está puxado para dentro, mostrando exatamente o tensionamento do nervo. Por isso que o polegar vai para dentro, entende? O polegar some por isso. Isso tudo que eu estou falando foi atestado por legistas, tá? Agora tem um detalhe nesse pano muito, muito interessante também. Esse pano, ele não tem marcas de arranque, como um pano, uma gaze que você seca e puxa. O que estava dentro disso... porque só o que você está falando, assim, se você fizer isso aqui, você já... Marca. Tirou exatamente. Não, exatamente. Você borrou. Você borra e não está nada borrado mesmo. Não, e outra coisa, essa marca que você vê não é marca de sangue. É o suor? É o quê? Essa é o trabalho que a NASA fez em 76, que é um trabalho extremamente... A impressão do corpo? Foi uma impressão luminosa. Uau. Esse corpo... É uma impressão luminosa no sentido de radiação, ok? Luz enquanto radiação. Ou seja, tem marcas de sangue. Sim, tem marcas de sangue. E esse sangue foi estudado, a gente já vai falar dele. Mas ele não é... Isso é em 3D. Foi o que eles conseguiram perceber, que essa imagem é uma imagem impressa em 3D. Gente, mas aí não estou sendo desrespeitoso. Talvez só o Saulo entenda. Não parece do Game of Thrones, o rei dos zumbis? Será que eles fizeram com base nisso? Mas é muito parecido com a figura, né, que eles criaram, que é um rei, que é o rei dos mortos. Interessante. É uma imagem que ela foi impressa de uma forma única e tridimensional. Para você ver o corpo mesmo. Nunca poderia ter sido pintada. Isso nunca poderia ter sido pintado, mesmo porque um artista não conseguiria pintar com esse efeito na Idade Média do claro e escuro, como revela a fotografia. Ele não conseguiria ter dado a intenção de 3D e nem esses aspectos exatamente que não aparecem, como a moeda ou mesmo os cravos, que está fora da iconografia da Idade Média, a coroa e tudo mais. Interessante. Inclusive, as marcas do açoite
que são iguais a algumas relíquias, alguns achados posteriores arqueológicos dos chicotes romanos, que eram chicotes com pontas de osso ou pontas de bola de chumbo. Nossa, era para machucar mesmo, né? Era para arrancar. Era para arrancar. Então, o número de chibatadas que se vê na parte de trás da costeira, das costas, é exatamente o número de chibatadas que ele levou. Levadas, descritas pelo processo da crucificação. Interessante, tá? porque tecnicamente você consegue quase comprovar 100% que seria mesmo de Jesus, e não o homem do sudário. O homem do sudário... Que existe um homem nesse sudário, existe. Os pontos de concordância, e os pontos de concordância entre uma imagem para outra, tá? Dobrando o pano, são perfeitos. Perfeitos. Um artista da Idade Média jamais poderia ter feito isso. O número de chibatadas, o tipo do chicote, a coroa de espinhos e os cravos, a lança no peito, a moeda nos olhos. E o sangue foi estudado por hematologistas, aquelas marcas de sangue, aqueles no linho, no que diz respeito ao sangue, o tipo de sangue, um tipo de sangue comum na Palestina, né? O tipo sanguíneo, e que a quantidade de hemácia, a qualidade do sangue, o nível de ferro existente comprova uma pessoa que eleva esses níveis em situações de extremo estresse. Né? O nível de sangue. A imagem, essa imagem que tanto intrigou a NASA, é uma imagem que ela é uma marca de luz. Ela é feita de luz. Não existe luz de nenhum lado. Não existe entrada de luz. Não tem da direita, não tem da esquerda, não tem por cima, não tem por baixo. É uma luz que vem de dentro. Tanto que ela consegue imprimir 100%. Exatamente. Porque se viesse uma luz daqui, ia imprimir aqui, e aqui ia ser menos. Exatamente. Se viesse uma luz daqui, não ia ter as costas. Porque como é que você tem as costas impressas? Exatamente, não tem foco de luz. A luz emana. De dentro para fora. Emana. Então, esses são os mistérios de uma imagem que está impressa ali, nesse pano, tá? Que tem uma história tão louca de sumir e aparecer, e aí ele chega no século XX, passa por esse estudo todo da NASA, onde eles vão descobrir esses detalhes da crucificação, tudo mais, e vão fazer o teste do carbono 14 tardiamente, não é? Sempre no estudo do sudário é muito interessante perceber que existem duas correntes muito fortes, uma tentando o tempo todo apontar o pano, o lençol, como algo falso, como algo montado, e uma corrente muito forte, científica, querendo comprovar que esse pano é algo muito misterioso. Tá? No mínimo. No mínimo, sem entrar na religião. Em cima da primeira corrente, foi feito o último teste de carbono 14 de um pedaço do sudário. Mas isso não foi... Bom, primeiro porque é uma questão falar de fazer um estudo do pedaço do sudário, porque você pressupõe um corte do pano para fazer o teste, que é queimá-lo, né? Para ver o quanto de carbono tem ali. Então, isso já é uma questão complicada, né? Então, foi feito um pedaço único, esse teste. Tá? E não se sabe exatamente se ele... Não teve exatamente. Essa metodologia ela é questionada porque não houve um contrateste. Porque seria tirar um outro pedaço de uma outra ponta do pano. E como ele já estava
Esse tecido tá como hoje? Ele foi costurado 2 vezes em cima de uma base, tá? Mas o original ainda existe? Porque o original está costurado em cima de uma base. Mas ele está ali. Está ali. Ele está ali. Tecido bom, né? Ele só, sim. Hoje você compra um tecido que um tecido acaba... muito bom. Um tecido grosso, um tecido muito bom. E que a gente tem que lembrar que hoje, quando eles abrem, na última abertura do sudário que teve, quando você abre um tecido, hoje tudo é isolado, um lugar especial. Eles levam horas para desenrolar o sudário. Eles levavam horas para desenrolar o sudário nos dias de hoje, com luvas e técnicas para não marcar o pano. Mas antigamente era assim. Não, você pegava para embaixo, você falou. Joga na caixa, de travesseiro. Entendeu? Então, quer dizer, é uma loucura. Aí eles chegaram à conclusão que a melhor forma de mantê-lo era esticado para evitar dobra. Entendi. Amassados no rolo do tecido, porque o tecido é enorme, né? Para evitar, são mais de 4 metros de tecido. Então, hoje ele está assim como está nas fotos. Ele está fechado numa câmera, à prova de bala, à prova de fogo, com a luz e a umidade extremamente controlada, entende? E esticado, para não ter nenhum problema de amassar a imagem e nem amarelá-la. E ele tá lá em Turim. Está lá em Turim. Não amarelar a Olha, imagem. Até junho. Será que eles tiram e põem ele? Então, eu não sei como é que está a visitação. Eu acho que é uma visitação permanente, entende? Porque é numa capela dentro da igreja. É uma visitação permanente, não sei se é. Eles abrem de tempos em tempos, ou se eles abrem de tempos em tempos, o fato é que ele está nesse nicho. Você também não conheceu ele? Eu não vi ele. Não, eu não vi ele. Você também nunca... Não, eu digo, eu não conheci. Não, ele não fica ele fica num anexo, tá? Não, bem, mas eu também nunca fui a Turim. Então, não então, tem eu como tenho muita vontade de ir para, inclusive, vê-lo. Agora, é só por isso que eu vou agora. Para vê-lo. Agora, então ele fica esticado e tudo mais. E a gente tem que... E ele é costurado, né? Foi chamada uma pesquisadora, uma expertíssima em tecidos, que fez um leve cerzimento da ponta dele em cima de um outro tecido de linho para dar uma sustentação, firmeza e base. Mas já tinha um outro embaixo, porque quando ele pegou fogo, que tem as marcas, as irmãs Clarissas, entendeu? Elas remendaram o que elas puderam do jeito que elas puderam. Entendi. Entende? Então, é um tecido que teve muita interferência humana. Agora, com os novos processos de computação gráfica e os novos microscópios eletrônicos e tudo mais, eles têm muito mais imagens detalhadas sobre esse pano. E está rodando o mundo uma exposição completamente incrível, vai chegar no Brasil, que é a exposição do sudário. Mas onde ele é desse jeito? Não o sudário, né? Ah, tá. O sudário a gente vai ter que ir para Turim mesmo. O sudário não sai de lá, imagina, não tem nem como. Tem nem como. Não é que meu avião me cai. Não tem nem como. Bom, um pano tão doido como esse é capaz de ficar boiando na água, né? Sei lá. Mas o que a gente sabe é que tem essa exposição com essas fotos de altíssima qualidade. Acho que os meninos têm essas fotos aí da exposição. É uma exposição muito... Quem já teve lá, é muito dramática essa exposição. E no final da exposição, eles reproduziram o corpo do homem do sudário de vinil. E como ele estaria deitado. Ele é todo feito de vinil e de cabelo natural. Foi uma reprodução. Esse não é o corpo da exposição. O corpo da imagem da exposição é outro. Mas esse é um corpo que tenta mostrar como estaria. Mas o corpo mostra exatamente, e ele é um corpo que ele é tocável.
Pode pôr a mão. Pôr a mão e ele é de vinil. Então você dá a sensação que você está pelo tocando. mundo e pode vir para o Brasil. Pode vir para o Brasil. Essa exposição do sudário Daí que nós vamos juntos, fantástica. nessa. Essa exposição vai ser o máximo. Tem muito mais sobre o sudário, tem muito mais detalhes que vale a pena quem se interessa ver, como testes de luz ultravermelha, infravermelho, ultravioleta, que fizeram em cima do pano, os relevos que dá, que é impossível ter feito uma pintura em 3D naquela época. Enfim, é algo misterioso. Eu leio e pesquiso, inclusive o fenômeno na marcação do tecido, né, dessa luminescência, que, segundo a NASA, é de uma força similar ao de uma fissura, de uma mini fissura nuclear. Nossa. A desprendimento de luz e energia. Calor. Tá. Até para marcar tanto para marcar esse pano. Está até hoje, né? Não tem marcas de arranque, de que o lençol foi tirado de um corpo. Ele foi encontrado no chão, assim. O que tinha lá, o que corpo falam, que ali estava, o corpo que ali saiu e escorregou. Ou até sumiu e apareceu aqui. Escorregou. E essa teoria é corroborada naquele filme que fizeram, o último agora, da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Nossa, que filme difícil de ver. É, difícil de ver. Na cena final da ressurreição, dá essa ideia, né, de um pano sendo murcho. É a única explicação de aquela coisa que faz assim, acabou. Então, por isso que eu digo que ele, alguma coisa foi tirada de dentro sem arranque. Sem sair. Sem arranque, não puxou, não tirou. Ninguém fez nada. Se a pedra tivesse uma fenda para ele cair e fechar. É uma saída. Mas daí também tem a parte de trás, porque ele estava enrolado. Alguma coisa escorregou. Sumiu. Aconteceu. Sumiu e apareceu ali. Alguma coisa aconteceu debaixo desse pano de uma forma muito estranha que não teve mais nunca em nem tempo algum da história ou da história que chegou até nós. Sim. É uma loucura isso. Então, assim, eu tenho para mim, por tudo que eu já li, que eu já pesquisei, o interesse que eu tenho sobre isso, desse fenômeno, desse mistério, eu tenho para mim que é a prova que fica para nós da vida de Jesus. Eu ia te perguntar se você acreditava ou não. Você me contando tanto assim, eu tendo a acreditar. Eu acredito. Também. Eu acredito como uma prova material do assassinato. Que ele existiu de fato. Exatamente. É a prova material do assassinato que por algum motivo chegou até hoje. Sim. No meio de tantas possibilidades dele ter sumido, dele ter desaparecido, ele chega até aqui. Cara, você foi muito inteligente hoje. Você tirou nota 10 com estrelinha. A gente tenta para trazer isso, mas não é para você não, é para o pessoal que está em casa. Mas começa que você não tem que começar comigo aqui. Adorei, fica para a gente falar do Santo Graal uma hora também, Santo que Graal é bem legal. Bárbaro. Porque tem a ver também com cruzadas e tudo mais. O Santo Graal tem uma coisa que ele é muito mais... O Santo Graal ele abarca não só a história do cristianismo, mas a história de toda da religião celta na Europa. Sim, de tudo. Então a gente fala do Santo Graal num próximo especial de Natal. Esse daqui quero saber o que você achou, você acredita, você já sabia, você viu, você já visitou. Se você viu o Santo Sudário, conta pra gente, escreve aqui, deixa no comentário para dividir essa sua experiência. Afinal de contas, é Jesus impresso ou não? Quem é esse homem se não for Jesus? Como que conseguiu fazer tudo isso sem borrar? Como o Carlos trouxe brilhantemente aqui. Muito obrigado, meu amigo. Valeu, muito obrigado. Para você, um beijo. Se a gente estiver nesse período aqui, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Natal. Se você estiver assistindo isso em outro momento, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque o que a gente quer desejar para o outro é que tudo corra bem. E não se esqueçam nunca do aniversariante do Natal, que é o que a gente comemora. Exatamente. É o nascimento do nosso avatar.
E aí o nosso aquela avatar do Ocidente, né? O que grande tá lá, avatar. que estaria no Santo Sudário, mas que dizem que nasceu na verdade em março. Tem muitas coisas que Bom, aí acontecem. É outra história. A fixação do dia 25 de dezembro, ela é arbitrária. E ela é como uma forma de ela tem um dominação, né? sentido, porque é o solstício de inverno lá, tinha um sentido de unir várias crenças pagãs para fazer esse dia. E se aproximar também da virada do ano, que tinha todo um simbolismo de renovação. Mas, de qualquer forma, foi o que ficou para nós. Pra gente é isso. E a gente continua aniversariando e comemorando aí Exatamente. o nosso bom Jesus. Então, Feliz Natal para você também. Feliz Natal para todos vocês. Feliz Saulo, Natal, Ronald, crianças. Agatha, um beijo para todos. Um beijo especial para você. Muito obrigado por estar aqui com a gente sempre. Até já.